Atenção, está começando o seu podcast. Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Friburgo. Eu sou Maíra Queiroz. Tô meu primeiro podcast, né, Fernandinho? Tô aqui estreando. Muito obrigada. E hoje a gente vai trazer aqui mais informação de muita qualidade para vocês com uma pessoa maravilhosa, com um assunto curioso até, né, Fernandinho? É isso aí, curioso e importante, né, Maíra? Isso Só aí. para esclarecer, antes da gente começar o nosso bate-papo, que aqui no nosso município, 2 unidades escolares trabalham com a chamada pedagogia da alternância, né? Que são Exatamente. o Colégio Municipal Cefa Flores de Nova Friburgo e o Colégio Municipal Cefa Rei Alberto I. Isso Mas aí. você que está aí nos assistindo, sabe como funciona esse tipo de ensino? Se você não sabe, esse é o espaço perfeito para que você entenda um pouquinho melhor como funciona a pedagogia da alternância e como trabalham essas 2 escolas aqui no município. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto importante é a Lúcia Amorim, que é diretora do Cefa Flores. Seja bem-vinda, Lúcia. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, da nossa escola e como ela realiza esse trabalho bacana, né, que é a pedagogia da alternância voltada para os filhos de produtores rurais. Perfeito. E Lúcia, para a gente dar início aqui, para as pessoas também poderem te conhecer um pouquinho, né? Fala um pouquinho da sua formação, você é professora da rede, fala um pouquinho pra gente. Na verdade, né, eu costumo dizer que eu estou diretora, mas eu sou professora da rede. Sim. Né? E assim, meu trabalho, antes de entrar para a rede, eu entrei para a rede em 2013. Eu antes trabalhava, eu sou pedagoga e tenho pós em psicopedagogia, e antes eu trabalhava em consultório atendendo crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Bacana. Em 2013 eu entro para a rede como professora, trabalhei algum tempo com crianças especiais e em 2016 aí eu começo o trabalho na Escola Cefa Flores. Perfeito. E para a gente começar de fato, né, sobre a pedagogia de alternância, muita gente ainda não conhece, né, Lúcia? É uma coisa bem desconhecida, vamos dizer assim. Não deveria ser, porque as escolas não são tão novinhas assim. Exatamente. Então vamos começar dar uma pincelada aí um pouquinho na história da pedagogia da alternância. Como que ela surgiu mais ou menos? Então, a pedagogia da alternância, ela surgiu na França, através de um padre, que como, né, a gente sabe ao longo da história, acho que todo mundo que já estudou estudos sociais, né, já teve contato com essa realidade que antigamente, principalmente em zonas assim rurais, né, os padres, era muito comum que os padres alfabetizassem, Sim. né, essas crianças, esses adolescentes. E a pedagogia da alternância, né, a parte pedagógica, surge dessa forma, no sudoeste da França, através de um padre que se sensibiliza, né, com aquele pessoal assim, do interior, e aí ele começa esse trabalho junto às famílias, e as famílias, né, nesse caso eram todas agrícolas, né, de produção agrícola, e ele começa esse trabalho. E aí o trabalho começa a se espalhar pela Espanha, Itália, África, e na década de 1960 chega no Brasil. Perfeito. Né? E aqui no município, ela chega através de uma visita de um cônsul-geral da Bélgica, né, que vem ali para o distrito de Salinas, numa visita. Na época, o prefeito era o Heródoto, e aí ele vê, né, aquela imensidão de terra e tem contato com as famílias, vendo, e aí ele se sensibiliza, né, como essas crianças, esses adolescentes estudam. E era tudo muito difícil, né, a estrada difícil, o traslado era complicado, né, quem podia vinha muitos, alguns vinham a cavalo, então era bem cansativo, e aí surge a ideia. E aí, em 1994, surge a primeira escola aqui em Nova Friburgo, que é a Cefa Rei Alberto I. Né? Em 2002, surge
o Cefa Flores. Legal. Perfeito. E, Lúcia, fala um pouquinho pra gente. Existe alguma série específica, né, e alguma idade específica para os alunos que estudam no Cefa Flores? Sim, nós começamos o trabalho, né, as duas unidades, as duas Cefas, né, os dois Cefas aqui em Friburgo, eles começam o trabalho a partir do 6º ano. Bacana, você tem ideia de quantos alunos, mais ou menos, em média, são atendidos? Você fala das duas escolas, aí eu acho que numa faixa de 500 alunos. Nossa, bastante. Isso se a gente não considerar o Cefa Realberto II, é o ensino médio, que tem o ensino médio, né? E aí eu não tenho quantitativo, né? Que também fica mais a cargo do Estado, não é isso? Não, é a cargo do Estado. Aí já é uma parceria do Estado com o Instituto Ibelga. Entendi. Perfeito. E Lúcia, conta um pouquinho pra gente, por ser uma metodologia diferenciada, né? Como que é o cotidiano escolar desses alunos? Tem alguma diferença muito grande para a metodologia que a gente está acostumado a ver? Da metodologia tradicional? Isso. Sob meu ponto de vista, é muito diferente, sim. Nosso aluno, ele estuda o dia todo, né? Ele fica na escola em horário integral, ele tem contato com todas as disciplinas do núcleo comum, como todos os outros da rede, né? E mais, ele agrega isso as disciplinas da área técnica, que são agricultura teórica e prática, ele tem educação familiar e formação humana, que é uma disciplina voltada mais, né, indo para a área assim, da sociologia, filosofia, que trabalha mais os princípios, valores e tudo assim, contextualizando a família, o trabalho que ele já faz dentro da agricultura familiar, considerando, né, toda a vida dele e da família no campo. É legal porque puxa a questão da realidade do aluno, né? Para dentro da escola. Total. Né? Ele chega na nossa escola, né? E ele não sente uma diferença. Tipo assim, tô saindo de casa, tô indo para a escola. É como se fosse uma extensão. Sim. Até porque as duas escolas, elas ficam inseridas na comunidade e não tem muros. Né? A gente costuma dizer, né? Principalmente os nossos alunos de 9º ano, que aí já estão na escola já no 4º ano, eles já têm isso assim bem sedimentado, que assim os muros replicam esse conhecimento em casa também, né? Acho sim, que é uma dialética, né? Ele leva para casa o conhecimento adquirido na escola, mas ele traz para a escola também, né? Toda essa vivência com a família. E a nossa escola, por não ter muros, eles trabalham isso, que o muro assim é a consciência deles. Né? A gente não tem muito problema com o aluno. Nossa escola é aberta. Qualquer um entra, né? E qualquer um sai. A gente tem poucos problemas com relação a isso. Bacana. Muito legal. Agora, Lúcia, rola uma certa confusão, né, entre Ibelga e o Cefa, né? Explica pra gente um pouquinho o que é cada um. Então, o Ibelga é um instituto, né? É uma instituição que vem nortear, coordenar todo o trabalho com a pedagogia da alternância. Já o Cefa, que significa Centro de Educação Familiar de Formação em Alternância, são as escolas que operam com a pedagogia da alternância. Então, uma coisa, outra coisa. Sim. Lúcia, só mais uma coisinha aqui também pra gente... Então, assim, só rapidinho, só para... Claro. As duas escolas são Cefas. O Ibelga já é um instituto que capitaliza recurso, né, para que tudo aconteça com relação à pedagogia da alternância dentro do Cefa. Só para explicar para a galera de casa também, né, que a gente às vezes fala que Realberto e Flores, que são as duas unidades, como o Fernandinho comentou no início, a gente ia ter a presença aqui da Claudilene, só que infelizmente, devido a umas questões pessoais, ela não pôde estar presente, né, Lúcia? Acompanhando beijo, aqui a Lúcia. Cláudia. Ela deve estar nos assistindo. Com certeza. Um beijo para ela. Obrigada aí pela atenção, que eu fiquei também, né? Estima melhores, né? Ela está com um probleminha de coluna, daí ela não ter vindo. E Claudilene, assim, é uma preciosidade, né? Porque está há muito tempo, né? Sim. Eu já aprendi muito com ela, muitas dicas,
né? Porque ela está bastante tempo inserida dentro desse trabalho. Sim, Bacana. com certeza. Maíra, Sim, antes diga. da gente partir para a próxima, só fugindo até um pouquinho aqui do nosso roteiro, na pergunta anterior, Lúcia, você falou sobre o que é passado para esses alunos, já se falou de agricultura familiar e tal. Explica um pouquinho melhor, na prática, né, como que esses alunos trabalham, eles botam a mão na massa mesmo, para quem está em casa, nunca viu como funciona, especificamente como que é o trabalho com os alunos. Então, nossos alunos, quando eles vão para a escola, normalmente não, eles já tiveram o contato com a enxada, com todo o trabalho dessa família no campo. Né? Alguns trabalham, alguns com 5, 6 anos já ajudam os pais na lavoura, né? Outros não, por uma opção da família, né? Que hoje já vem muita ajuda na inserção do filho nas escolas, né? Então, alguns já poupam o filho desse trabalho por conta dele passar o dia todo na escola, né? Mas o aluno, de qualquer forma, ele já teve contato com essa lida, né, da família. Então, quando ele vai para a nossa escola, o que acontece? Ele já tem uma bagagem de conhecimento dentro da agricultura. O que cabe à nossa escola, né, a todas as escolas, acredito eu, Cefas, que trabalham com a pedagogia da alternância, dar a esses alunos condições de ter novos olhares, né, novas possibilidades, por exemplo, na questão do agrotóxico, que é uma coisa que nos preocupa demais. Nossos professores da área técnica são agrônomos, são biólogos, são pessoas realmente com expertise para ajudar a família, através do nosso aluno, através do conhecimento que é ministrado na escola, seja ele com agricultura teórica dentro de sala de aula, seja ele com agricultura prática, onde realmente o aluno, a turma, vai com o professor para a área externa da escola trabalhar, seja com essas duas formas, dá o quê? Dá a esses alunos novas possibilidades da redução do agrotóxico, de outras alternativas que não sejam tão nocivas, tanto para o solo, né, quanto para os animais, né, para o meio ambiente em geral, quanto para nós, né, para os seres humanos. Eu acho que estimula até que essa criança, né, quando cresça, continue trabalhando com o campo, no campo, às vezes dando continuidade ao trabalho da família, né, que a gente via há alguns anos, algumas décadas atrás, né, uma cultura dos filhos de agricultores e pessoas do campo estudarem para fazer faculdade e deixar o campo, né? Mas a gente precisa dessa. O campo é agro, né? Então, lá no comecinho, onde tudo surgiu com a pedagogia da alternância, um dos objetivos era coibir o êxodo rural, que era muito grande, né? As famílias que tinham uma condição melhor, o que fazia? Mandava o filho para fora para que o filho estudasse e tivesse novas possibilidades. Hoje a gente acredita, e a gente vê isso no depoimento de muitos alunos que já saíram, né? São os egressos que a gente chama, que é assim, ele pode até sair, mas ele vai sair para estudar, para voltar, né? Com uma bagagem de conhecimento a fim de ajudar, contribuir para a melhora do campo, né, da lida com o campo. Da própria família também. Da própria família. Então, a gente já vê, eu vou fazer medicina, mas eu penso em, de repente, montar um consultório aqui em Vargem Alta para trabalhar esse problema da depressão, que é muito forte por conta do uso exacerbado dos agrotóxicos e outras situações, né? É difícil, né, o traslado ainda hoje, né, que é impressionante isso, né? Quantas décadas já se passaram e a gente ainda vive o problema do traslado de Vargem Alta para o centro, né? Então, se a gente leva algumas coisas para lá a nível de serviço, facilita muito a vida deles, até porque eles começam no trabalho do campo 5 horas da manhã, muitos acordam 4 horas da manhã, começam no campo 5 horas da manhã, então quando você vai ver 4 horas da tarde, eles já estão exaustos, aí não tem ônibus para trazê-los para cá, quem depende de condução coletiva, do transporte coletivo. Então, qualquer ajuda, mesmo que não esteja diretamente ligado à agricultura, que ele não seja um biólogo, que ele não seja um agrônomo, mas em qualquer setor da economia que ele preste um serviço, ele pode ajudar a comunidade dele. Sem dúvida. Isso. De forma alguma, a gente pode falar que o aluno, né, que
tem acesso à pedagogia de alternância fica atrás do aluno. Não pode, né? não De forma pode. Eu alguma. costumo falar isso. O nosso aluno tem por obrigação, ele está sempre na frente, porque ele tem as aulas de todas as disciplinas do núcleo comum e mais. Sim. E esse mais é extremamente rico. Né, para a verdade. vida dele, para que ele possa realmente valorizar, resgatar a autoestima, que também há tempos atrás a gente não via no pessoal do campo. Hoje nossos alunos É quase já um curso chegam... técnico, né, junto com a escola, vamos Sim, dizer assim, né? isso. É isso mesmo. Muito legal. É isso sim. E quando a gente fala disso, do jovem estudar, mas se manter na terra, a gente também fala daqueles que querem realmente lidar, continuar lidando, porque já conhecem, já sabem a dificuldade que é muitas vezes começar um outro negócio e ele já está ali inserido no negócio da família que deu certo, verdade. né? A gente tem famílias muito prósperas e que não vieram da escola, que não tiveram acesso à escola e prosperaram à custa de trabalho e da esperteza de fazer esse dinheiro, esse ganho, né? Aperfeiçoando o trabalho aumentar. já que é feito, Então, aí né? o nosso aluno vai buscar o quê? Eu costumo falar com eles. Aí vocês, através da educação, vocês vão ter condições de procurar nas ferramentas tecnológicas, comunicação com outros países, com outros lugares. Em tudo, a educação ela vai contribuir para a melhora de vocês. Seja com outra profissão, seja seguindo a profissão da família. Isso aí, maravilhoso. Bom que não exclui nada, né? Vamos dizer assim. Não exclui nada. Só agrega. Isso Ele é muito bom. só tem proveito, entendeu? Com certeza. Bom, gente, agora a gente vai para a segunda parte aqui do nosso podcast Fala Friburgo, que é a nossa interação aqui com a população friburguense que manda pra gente as suas dúvidas, né? E hoje está, claro, relacionado à pedagogia de alternância. Pois é, a gente abre umas caixinhas de perguntas, né, no Instagram da Prefeitura e a população envia essas perguntas e a gente sempre traz aqui para os nossos entrevistados. Então a gente vai começar hoje pela pergunta enviada pela Virgínia Deschon. O IBELGA tem uma parceria com a Prefeitura. Quais as atribuições da Secretaria Municipal de Educação nessa parceria, Lúcia? Virgínia, um beijo. Virgínia é minha supervisora querida. Participando aqui com a gente. Muito bom, muito bom. Então, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, ela vem através dos tempos que ela cede de cada professor que trabalha na nossa escola. Ele tem alguns tempos para se dedicar à pedagogia da alternância. Em vez dele pegar todos os tempos de matrícula dele e trabalhar dentro de sala de aula com a disciplina do núcleo comum, ele faz esse trabalho e tem mais 3 tempos cada um para o trabalho dedicado à pedagogia da alternância. Né? Outra ajuda também da Secretaria Municipal de Educação é o respeito com o nosso calendário diversificado. Né? Muitas vezes a gente tem atividades que dizem respeito à pedagogia da alternância e que muitas vezes fazem com que a gente tenha que mexer ali no formato do calendário semanal, das aulas do núcleo comum, e isso é respeitado quando a gente, logicamente, justifica através de resultados, de registro, que a gente precisou, né, dessas aulas para alguma atividade que seja da pedagogia da alternância. Outra ajuda, a nossa disciplina de educação familiar e formação humana é ministrada por um professor da rede. Né? Porque os outros da área técnica, eles estão sob a coordenação e são pagos também pelo Instituto. Então, o professor de educação familiar, eu mesma, quando eu fui para o Cefa Flores, eu dei aula de educação familiar e formação humana para o 8º e 9º ano. Muito legal, muito legal. E mais uma perguntinha aqui da Virgínia. Ela falou assim: a parceria com as famílias é uma realidade das instituições educativas do IBELGA. Como isso funciona? Então, a gente entende que o ideal para qualquer escola, seja ela uma escola que tenha pedagogia da alternância, seja ela uma escola que só trabalhe com as disciplinas do núcleo comum, que a parceria com as famílias ela é essencial
para o sucesso do aluno, né? Para que esse aluno realmente seja um protagonista da sua carreira acadêmica, né? Na pedagogia da alternância, a gente tem ferramentas que realmente fazem acontecer essa parceria, que estreitam esses laços. A gente tem visitas famílias, né? Então, os nossos alunos, quando eles estão na semana de alternância, o que é a semana de alternância? É a semana que eles ficam em casa, a semana inteira. Eles não ficam na escola. E aí, nesse momento, os nossos professores que estariam em sala de aula, o que vai estar fazendo se o aluno não está na sala? O professor está em casa? Não, ele está na escola. A gente mobiliza a equipe, essa equipe se divide para fazer visitas às famílias. Olha só. Né? Fora isso, nós temos uma outra ferramenta, um outro instrumento muito rico também nessa relação família-escola, que é o caderno de acompanhamento, que é um caderno que serve como assim, um registro, uma anamnese do nosso aluno e que faz a ponte de comunicação entre a escola e a família. Então, através desse caderno, o pai ou a mãe, ele tem acesso a tudo que está acontecendo na escola, né? Cada professor nosso, dentro desses tempos que eu já havia falado com vocês, que a Secretaria Municipal de Educação cede os tempos, né? Dentro desses tempos tem um trabalho chamado tutoria. Então, cada professor nosso, ele é tutor de alguns alunos, né? Então, esse tutor, ele faz o quê? Ele chama o aluno, a equipe que se reúne toda semana, e aí a gente fala de alguns pontos importantes que aconteceram na unidade. Normalmente, o foco são os alunos. Então, se esse aluno teve um rendimento ruim naquela semana, se esse aluno teve um comportamento diferente que a gente ache necessário, o tutor vai conversar com o aluno, o tutor vai relatar nesse caderno de acompanhamento. Nesse caderno de acompanhamento também tem uma parte da família, está falando o que ela acha da escola, se aconteceu alguma coisa, se a escola se atuou de forma contrária ao que deveria, sob o ponto de vista dela, se ela tem algum comentário a respeito de algum professor, se o aluno chegou em casa com alguma queixa ou com algum problema. Então, toda essa troca, ela realmente faz parte da interação da escola-família, e isso, ao longo do ano, a gente vai vendo como surte o efeito, como estreita os laços. A própria forma da escola não ter muros. O pai chega a qualquer hora, logicamente, muitas vezes, naquele momento, é difícil a gente dar atenção. Mas a gente procura fazer o máximo que a gente pode, né? Fora isso, nós temos os eventos também, que a gente procura mobilizar sempre a família para estar dentro da escola. Bacana. Mais uma pergunta aqui da Virgínia, que contribuiu bastante. Virgínia tá bombando. Interessante. Obrigado aí, a Virgínia. Com certeza. E quem estiver assistindo a gente, faça como ela. Envie também suas perguntas, tire dúvidas, mande sugestões isso aí, também. Fernandinho. O nosso podcast... Eu espero estar respondendo, né, à altura da atenção dela, senão ela vai expulsar minha orelha amanhã. Tá certo. Mais uma dela aqui então, Lúcia. Como funciona o caderno de acompanhamento dentro da pedagogia da alternância? Eu acabei de falar, não sabia. Foi sobre ele, né, que eu estava falando. Funciona como essa ponte de comunicação, né? Escola e família. Bacana. Sim. A próxima pergunta dela, acho que você já deu também uma introdução, que é sobre o plano de estudo. Ela está falando que é uma das atividades da pedagogia da alternância. É uma das ferramentas. Como que é desenvolvido isso? Então, eu costumo falar que o plano de estudo é a menina dos meus olhos. Eu amo o plano de estudo, né? Porque o plano de estudo, sob o meu ponto de vista, assim, ele é um trabalho acadêmico, né? Ele obedece todas as etapas de um trabalho acadêmico, né? Ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, o aluno já está, veja bem, um aluno do campo, ele já tem, já no 6º ano, aí a gente está falando de crianças de 11, 12 anos, já tem acesso a um trabalho, a um material acadêmico, obedecendo, porque cada item desse tem um peso de nota. Então, se ele não fez uma boa introdução, o professor de português vai lá, cadê a sua introdução? Introdução tem que ser assim, assim, seguir esses critérios. Isso a gente está falando de um jovem do campo, tá bem? Quando a gente vê e lê aí
porque às vezes uma pessoa que está fazendo aí um trabalho de conclusão de faculdade, muitas vezes não faz um trabalho acadêmico obedecendo esses critérios. É verdade. Isso é uma coisa, né? A gente está falando de um trabalho prático, acadêmico. Fora isso, o plano de estudo, ele é todo voltado para alguma questão da comunidade. Então, se no 6º ano o aluno chega na nossa escola, ele vai conhecer a nossa escola nos primeiros... ele vai fazer um plano de estudo ligado à família dele. Depois ele vai fazer um plano de estudo ligado à escola. Então, nesses temas, né, seguindo ainda a maturidade dele, né, começa do mais simples e vai rebuscando, ele, nessa semana que ele vai ficar em casa, ele dentro da sala, antes de sair para essa semana, ele vai numa roda com os professores tutores daquela turma e a turma toda, ele vai montar todo o roteiro desse plano de estudo. Dentro desse tema, que a gente chama chapéu, ele vai elaborar, eles juntos vão elaborar aí umas questões para que ele saia a campo já no início dessa semana, fazendo entrevistas. Ele vai buscar entrevistados que ele acha que esteja alinhado com esse tema, né? E aí ele vai fazer a coleta de dados, que a gente chama, que é uma outra... Um outro termo que a gente usa nos trabalhos acadêmicos, né? Ele vai a campo fazer uma coleta de dados. Depois ele vai montar o trabalhinho dele. Baseado nessa coleta de dados, ele vai seguir aquela ordem. Então, sob o meu ponto de vista, é um trabalho riquíssimo se a gente estiver falando aí de uma organização pedagógica, de um trabalho acadêmico e mais o conteúdo, porque aí ele desenvolve esse trabalho, a conclusão, né? Que desde que eu entrei lá, eu marco em cima, pessoal, vamos cobrar a conclusão, porque essa é a parte do aluno. O que ele concluiu? O que ele tirou de experiência de todo esse trabalho que ele fez? Então, é a parte que eu, Lúcia, né? Mas eu não sou professora, mas eu costumo ficar ali, né? No pé, que eu acho mais importante, porque é onde o aluno vai expressar tudo que ele aprendeu. Sem dúvida. Que é o nosso objetivo, né? O aluno sair daquele trabalho mais rico, mais inteligente, mais apurado. E vocês vão poder até avaliar melhor se esse conteúdo foi transmitido relevante. da melhor forma Exatamente, possível. exatamente. Aí quando ele volta com esse material, que por sinal eu errei, esse material ele vem grosseiro, dentro da escola é que ele vai montar o trabalho. Sem cola nenhuma, ele fica só com a coleta de dados dele. E aí ele vai montar isso, né? Ele vai montar esse trabalho. E depois faz uma roda novamente para ir para a síntese, que é onde todo mundo fala, e aí é gerada uma síntese daquela turma sobre aquele trabalho. Essa síntese depois ela é trabalhada em todas as disciplinas do núcleo comum. E da área técnica, as disciplinas também de educação familiar e formação humana, e aí vai juntando, desde que o aluno entra na nossa escola no 6º ano, ele vai juntando esse material e montando o portfólio dele, que a gente chama Caderno da Realidade, que ele retira no 9º ano, né? Então, esse caderno começa fininho e no final do 9º ano esse caderno já está grosso e ali todo um trabalho de autoria do aluno. Entendi. Pergunta agora do Loubach Thiago. Ao longo do nosso bate-papo, eu acho que você já chegou a responder essa pergunta, mas acho interessante a gente até reforçar. A pergunta dele é a seguinte: a escola faz algum tipo de trabalho com os alunos voltado para o plantio? Sim. Sim, na agricultura teórica, ele vai para a sala de aula ter contato com a parte, né, como a disciplina já diz, teórica da situação. Se ele está trabalhando sobre agrotóxico, se ele está trabalhando sobre solo de modo geral. Me desculpem, mas eu não sou técnica em agricultura, então, assim, meu conhecimento é muito limitado. E, aí os professores da área teórica trabalham, né, em parceria com os professores da agricultura prática. Porque primeiro ele tem esse conhecimento teórico, né? Depois ele vai para a prática, né? Trabalhar realmente com enxada, com cinho, com as ferramentas no solo, na terra.
sempre linkado um tipo de aula com a outra. Muito bom, muito bom. E para a gente finalizar essa rodada aqui de pergunta da galera, né? A Fernanda Aziz, não sei se é assim que se pronuncia, desculpa, Fernanda, se falei errado. A pedagogia de alternância é aplicada em todas as escolas do município? Não. Pedagogia da alternância é uma pedagogia voltada para o jovem do campo. E nem caberia, acho, em todas. Não caberia. A gente, inclusive, como a gente é uma escola da rede, a gente não pode recusar matricular um aluno. Mas a gente torce muito para ter só alunos de famílias agrícolas. Por quê? Sim. Por conta de todo esse trabalho que está inserido no contexto de vida dele. A gente já teve um aluno, né, desde que eu trabalho no Flores, a gente teve um aluno que eu vi entrar e se formar. Mas eles tinham pais professores também, os pais quiseram inseri-lo na escola, ele super se adaptou, né? E fez um trabalho brilhante, uma carreira brilhante do 6º ao 9º ano. Mas ele tinha muita dificuldade no traslado, era muito cansativo para ele, a gente ficava com muita pena, mas ele conseguiu seguir. Mas não é uma coisa comum, né? A gente já teve aluno, isolado, porque né? Tudo é mais difícil. Se a gente estiver falando da parte pedagógica, é isso aí, né? De não fazer muito sentido, principalmente essas disciplinas técnicas para a vida dele, né? E outra que a gente acha que é o mais difícil, como o nosso aluno tem que ficar o dia todo, nosso aluno entra às 7 da manhã e sai 4 da tarde. É cansativo para esse aluno da zona urbana e o traslado dificulta mais ainda essa situação. Sim. Verdade. Bom, Lúcia, agora a gente vai para encerrar mais uma edição do nosso podcast, mas antes disso a gente tem o nosso quadro que é o convidado surpresa. Essa parte você não estava sabendo. Ixi. Eu já estou até acostumado com o pessoal arregalando o olho quando a gente... O que é isso, né? E nesse quadro a gente sempre traz algum convidado para tentar surpreender o nosso entrevistado. Isso e é sempre alguém muito especial para a pessoa que está aqui sendo entrevistada pela gente, né, Maíra? Isso aí, Fernandinho. E hoje, Lúcia, quem mandou um recadinho especial para você foi o Alexandre Calazans, que é seu colega de trabalho, meu né? Querido, é o nosso professor de educação física. Isso aí, vamos ouvir então o recadinho aí do Alexandre. Vamos lá. Vamos lá. Olá, então, eu conheci Lúcia quando eu retornei para Friburgo e entrei lá no Flores. O diretor ainda era o Guilherme, ela era adjunta e ela assumiu a direção. Lúcia é uma pessoa incrível, ela é muito disponível para a escola, está sempre pensando no bem-estar da gente, está sempre pensando no bem da escola, tudo para melhorar a nossa estadia lá. Então é isso. Adoro trabalhar com a Lúcia, é uma pessoa que está sempre aberta ao diálogo e, cara, espero que ela continue aí com a gente bastante tempo. Um grande abraço para você e um beijão, Lúcia. Tchau. Muito bem. Muito obrigada. Nossa, surpresa mesmo. Parabéns, Lúcia. Muito obrigada. Isso aí, parabéns pelo seu trabalho, pelas pessoas que te cercam, né? Que você é muito estimada. Inclusive, aproveitando aqui, gente, a Virgínia fez questão de falar, fala lá, manda um beijo pra Lúcia, que eu gosto muito dela. Então, deixa aqui o registro, tá, Virgínia? Tô passando o recado pra Lúcia, viu? Não devo mais nada. E a gente agradece, né, Fernandinho? Pois é, agora, Maíra, bacana, né, ver até a emoção da Lúcia, sim, né? Sim. Porque a gente que trabalha na Secretaria de Comunicação lida com as secretarias e a gente acompanha de perto a dedicação desses profissionais para fazer um trabalho cada vez melhor. Mas a gente vendo mais de perto, assim, conhecendo o trabalho, vendo até depoimentos como esse, né, das pessoas que reconhecem esse esforço, acho que isso é muito gratificante, né, Lúcia? Exatamente. Vale mais do que dinheiro, né? Sim, o trabalho fica mais leve quando você realmente trabalha com pessoas especiais. O Alexandre é um querido, é um professor que também tem um olhar muito generoso com os nossos alunos, com a escola.
é uma pessoa que sempre participa de todos os eventos que a gente... E olha que a nossa escola costuma ter muitos eventos por isso, né? Porque tem a situação da Secretaria Municipal de Educação e da Pedagogia da Alternância, né? Então está sempre ali com a gente, sempre dando um jeitinho de participar de tudo. É um ótimo cozinheiro, me ajuda muito na cozinha, Olha, porque a gente está sempre inventando coisas diferentes quando pode, né? Então, um grande beijo, muito obrigada por tudo que você falou a meu respeito, retribuo, dizendo que você é um excelente colega, parceiro de trabalho. Virgínia, também agradeço imensamente. Eu costumo falar, a Virgínia, para mim, ela tem um outro nome, eu não chamo de Virgínia. Todos que me conhecem na supervisão sabem, ela é a minha mais querida. Né? Então, um grande beijo. Virgínia é uma pessoa sensacional. Eu costumo falar que você quer ser uma pessoa melhor, trabalhe com uma pessoa que seja inteligente, né, eficiente e exigente, porque ela é assim. Aprendo muito com ela e sou muito grata por essa parceria de trabalho. E a vocês eu agradeço. Essa oportunidade foi uma grande surpresa para mim. Estou muito feliz e espero ter contribuído aí com informações sobre a pedagogia da alternância, que é um trabalho muito lindo, muito rico e que, sob meu ponto de vista, é essencial para o jovem do campo. Verdade, precisa ser mostrado, né? Obrigado mais uma vez. Sim, né? Parabéns. Porque a nossa escola fica inserida aí dentro de uma comunidade que é o segundo maior produtor de flor de corte. A gente tem emissoras de televisão lá o tempo todo, novelas que já foram gravadas nas estufas. Verdade. E muitos friburguenses não conhecem. É verdade. Né? Então é um momento de conhecer não só a nossa escola, mas a comunidade, que é muito linda, vale a pena. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez, Lúcia. Nada, eu que Obrigada, agradeço. Lúcia. Isso aí, Maíra, vamos encerrando por aqui mais uma edição do nosso podcast Fala Friburgo. Você que tem nos acompanhado, fique ligado aí nas redes sociais da Prefeitura, que sempre com antecedência a gente avisa quem vai ser nosso próximo entrevistado, abre também as caixinhas de pergunta lá para que você possa participar. Enfim, a participação do friburguense é fundamental para a gente bater esse papo aqui. Com certeza, até porque isso aqui é para vocês, galera. Friburguenses, né, da área. Isso aqui tudo é feito para vocês e é muito bom também poder esclarecer, né, todo o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura. O pessoal mandar pra gente também, ter essa interação com vocês aí de casa, vocês mandam pra gente as dúvidas e a gente esclarece aqui tudo de forma leve, né, tentando falar o mais assim, mais dia a dia, mais informal possível, né, Fernandinho? Para esclarecer, traduzir essas informações para a população. Isso aí. Agradeço novamente a participação da Lúcia, viu, Lúcia? Obrigada pela atenção, por tudo. Nada, estou à disposição. Isso aí. Fernandinho, obrigada, viu? Obrigado você, Maíra. Volte sempre, tá? Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala, Friburgo! Fala, Friburgo!